A sigla é GLT, não. GLBT, não. LGBT. Ai, mulher, tu tá o quê? Representando LGBT. V de quê, menina? É de viado. Ai, galera, olha, a sigla tá grande, eu sei, mas tem que aprender, então vem com a Pro. Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, lúdica, completamente. Ai, menina! E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sigla LGBTQIAPN+, e a sua evolução ao longo dos anos. Então, bora lá! E mais uma vez vamos para uma aula de história com Dona Lúdica, não é mesmo? Afinal, para entender um pouquinho da sigla, a gente tem que voltar alguns anos atrás para saber como que tudo funcionava antigamente. Como vocês já devem ter visto aqui no meu canal, no meu vídeo sobre por que junho é o mês do orgulho, vocês já devem saber que em 1970 aconteceu a primeira parada do orgulho do mundo. E lá naquela época já começou-se a discutir que tipo de nomenclatura esse movimento teria. Durante muito tempo, nós fomos conhecidos apenas como movimento gay. Ponto. Principalmente aqui no Brasil. Era só o movimento gay e olhe lá, acabou para aí. Na sequência, nós começamos a utilizar a sigla GLT, que significava gays, lésbicas e transexuais. E isso durou por algum tempo. Lá na década de 90, aqui no Brasil, era assim que costumava se referir à comunidade de maneira geral. Só que essa sigla foi evoluindo ao longo dos anos. E em 1999, na terceira parada do orgulho aqui de São Paulo, ela se transformou para GLBT, incluindo a letrinha B, para adicionar as pessoas bissexuais à sigla. E assim foi por um bom tempo, só que 10 anos depois, em 2009, a organização da parada fez uma mudança histórica. Após algumas discussões protagonizadas pelo movimento lésbico, a sigla foi oficialmente mudada aqui no Brasil para LGBT, tirando o protagonismo do G, que simbolicamente coloca os homens sempre à frente das mulheres. Já que o nosso movimento busca dar visibilidade às várias causas da sigla, fazer essa troca fazia todo sentido. E ela se transformou então em LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Isso sem falar que durante um bom tempo nós fomos conhecidos também como o público GLS, que era para gays, lésbicas e simpatizantes. Mas a essa altura, em 2009, isso já não estava mais sendo muito usado. Mais alguns anos se passaram e quase uma década depois, em 2018, a sigla da Parada do Orgulho se transformou mais uma vez. E claro, vale lembrar aqui que toda vez que a organização da parada propõe uma sigla, de maneira geral, a nossa comunidade costuma adotar e utilizar. E a sigla de 2018 foi a LGBTI+. Foi adicionado aí a letrinha I e o mais, o I para representar as pessoas intersexo e o mais para poder dar visibilidade de que existem outras nuances dentro da nossa comunidade, com outras possibilidades de sexualidades, identidades de gênero, etc. O que acontece é que essa sigla não é discutida só aqui no Brasil, pelo contrário, desde o início dos movimentos pelos direitos da comunidade, ela vem sendo discutida em vários lugares do mundo, e internacionalmente essa sigla tem mudado. E essas referências internacionais têm chegado aqui no Brasil e, claro, estão estimulando com que a nossa comunidade utilize a sigla atual, que é LGBTQIAPN+. Ufa! É óbvio que fica difícil quando uma sigla apresenta cerca de 10 letras, como no caso dessa que eu disse agora. Porém, foi uma das formas que a nossa comunidade encontrou de dar visibilidade a algumas causas que não tinham nenhuma e que precisavam ser discutidas também pela nossa comunidade.
E mais do que isso, essa visibilidade faz com que essas pessoas se sintam não só parte de um grupo social, cultural e político, como também consigam aproveitar a força desse movimento para conquistar os seus direitos, que muitas vezes nem estão conectados com a causa inicial, digamos assim, dos gays, lésbicas, transexuais e travestis. Afinal, a luta de pessoas intersexo ou de pessoas assexuais, de pessoas não binárias, é totalmente diferente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, e se você chegou até aqui e já está gostando das informações desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta o que você está achando do vídeo e, claro, se inscreve no meu canal. Assim você não perde não só os outros vídeos que eu já lancei, como também os próximos que virão falando não só sobre a nossa comunidade, mas também sobre drags e sobre tudo que me der na telha, né, galera? Afinal, esse canal aqui é um show da Lúdica. Eu não ouvi o que eu ouvi? Vamos agora falar um pouquinho sobre o significado de cada uma dessas letras, dessa sopa de letrinhas que virou a nossa sigla? Vamos relembrar ela inteira, então? E eu vou repetir aqui algumas vezes para que você aprenda e passe a utilizar da maneira correta. Pelo menos como a maioria dos veículos tem utilizado recentemente. LGBTQIAPN+. O L vai dar esse protagonismo como a primeira letra de todas para as mulheres lésbicas, que, claro, podem existir outras questões, mas que, de maneira geral, são mulheres que sentem interesse afetivo por outras mulheres, ou seja, elas são homossexuais. Depois, nós temos o G, que vai falar desse povo que, olha, ai galera, não dá sossego, que são os gays. E como a gente sabe, onde tem gay, não tem sossego. Mas assim como as mulheres, são homoafetivos, ou seja, homens que têm interesse afetivo e sexual por outros homens, tirando outras possibilidades que existem aí nesse meio. Você é gay? Gay. Gay. Muito gay. Gay. Os homossexuais? Gay. Um gay. Alguém. Sou um gay. 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 Muito gay. Gay. Gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina. Gay. Quase uma moça. Gay. Gay. Você é gay? Na sequência, nós temos os invisibilizadinhos da nossa comunidade, os bissexuais, que são as pessoas que, resumidamente, podem sentir interesse físico, sexual, emocional, afetivo por pessoas de ambos os gêneros. Existem vários tipos de bissexualidade que giram em graus diferentes nesses interesses. Inclusive, a bissexualidade também está associada à pansexualidade. Essa comunidade bissexual costuma ser bem visibilizada, porque as pessoas costumam acreditar que, na verdade, eles são gays ou lésbicas enrustidos, que não têm coragem de se assumir, ou que ainda não conseguiram fazer uma escolha, o que não é verdade. Na sequência, nós temos o T. O T que inicialmente era de travestis e que agora significa não só travestis, como transexuais. Inclusive, é importante deixar um ponto aqui muito claro para vocês. Travesti ou transexual são, de forma geral, a mesma pessoa. Porém, travesti é uma alcunha, olha que chique, olha a palavra que ela trouxe, alcunha, é uma alcunha, ou seja, um nome político utilizado por pessoas transexuais, já que travesti antigamente costumava ser um xingamento. E por conta disso, várias pessoas dessa área da comunidade se apropriaram do nome travesti para se empoderar dele, e ao invés de ele ser uma ofensa, um xingamento, ele se transformou em empoderamento. Mas travestis e transexuais geralmente são da mesma forma. As pessoas transexuais são aquelas que não compreendem a identidade de gênero atribuída para elas na hora do nascimento como a sua verdadeira identidade, ou seja, na hora do nascimento podem ter atribuído a essa pessoa o gênero masculino ou gênero feminino, e essa pessoa se vê oposta a esse gênero, ou até mesmo se enxerga sem gênero, nem feminino, nem masculino. E isso torna essa pessoa alguém
transexual. É importante deixar claro que a transexualidade não tem ligação direta com a redesignação sexual. Bom, isso é um assunto para quem é mais entendido e talvez para um outro vídeo com alguma convidada. Então, vamos seguir em frente. Depois nós temos a letrinha Q, que é de queer. Queer é um termo em inglês e é um termo guarda-chuva, que significa estranho, esquisito ou então diferente. Ele representa, de maneira geral, várias possibilidades dentro da comunidade LGBTQIAPN+. A maioria das pessoas que se identificam como queer são pessoas que não se compreendem dentro das caixinhas estipuladas pelas letras que nós já conhecemos e citei até agora, como o L, o G, o B, o T. Muitas dessas pessoas não se enquadram nesses padrões e se caracterizam como pessoas queer. Uma das possibilidades das pessoas queer são as drag queens, como você pode ver. Ai, gente, eu sou tão queerzinho. LGBTQIA+. E aí o que significa? O que é de queer, que é o mundo do drag queen, que são aquelas pessoas animadas, que trabalham em festas, fazem eventos, que vivem a cultura LGBT, enfim. Ai, que menina, viu? Uma bagunça essa menina. Os intersexuais, que é intersexo, né? Que são aquelas pessoas... Enfim, cada um pode pesquisar na internet certinho, porque são termos muito específicos. Mas o mais importante é o amor. Na sequência, nós temos também o I. O I é das pessoas intersexo, que são aquelas pessoas que possuem um ou mais órgãos genitais, ou até mesmo outras transformações que não estão ligadas com as suas genitálias, mas sim com os seus genes, o que acaba fazendo com que eles enfrentem alguns desafios durante a vida. Até porque você pode ser designado com um gênero, seja ele masculino ou feminino no seu nascimento, e a sua constituição genética ser, em partes, do outro gênero que você não foi designado. Essas pessoas dessa comunidade acabam sofrendo muita violência, principalmente na infância, por conta dessas confusões feitas pelas pessoas que não entendem que uma pessoa intersexo, ela é completa e perfeita exatamente como é. E que se alguma mudança deve ser feita, ela tem que ser feita quando essa pessoa já for adulta, consciente de si, do seu próprio corpo e das suas escolhas. Que demais! E nós temos as pessoas que fazem parte do grupinho do A, que são as pessoas assexuais. E nesse caso, a gente não está falando de identidade de gênero, mas a gente vai falar sobre sexualidade. As pessoas assexuais têm, em medidas muito diferentes, com muitas variações e nomenclaturas, um menor interesse na prática sexual, o que significa que elas vão se relacionar fisicamente, afetivamente, de uma forma diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a se relacionar. E deixando claro, isso não significa que as pessoas assexuais não fazem sexo. Elas, na verdade, só enxergam essa prática de uma forma diferente. E em graus também diferentes, podem ou não praticar o sexo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E então chegamos na letra P. O P vai falar das pessoas pansexuais, que na verdade são uma variação da bissexualidade. A pessoa pansexual, como regra, na verdade tem uma única diferença dos bissexuais, porque os pans não se interessam muito por essas questões de gênero, se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você é binário, não binário, para eles não interessa muito. As pessoas pansexuais vão se interessar afetiva e sexualmente por qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha em si as características que encantam aquele indivíduo que faz parte da comunidade pan. Por último, nessa sopa, nós temos o N. O N, que é de pessoas não binárias. As pessoas não binárias são aquelas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. E por esse motivo, elas acabam ficando ali no meio do caminho. O que, falando de ser humano, é algo bem comum, já que nós estamos acostumados a criar sim ou não, quente e frio, homem e mulher, alto e baixo, e a gente esquece que entre esses extremos existe uma gama gigantesca de possibilidades.
Entre o maior e o menor de qualquer coisa, sempre vai ter uma linha que vai traçar várias outras possibilidades. No caso das pessoas não binárias, é assim que acontece. Entre o homem e a mulher, esses dois gêneros que foram criados pelo ser humano, nós temos várias outras possibilidades. E as pessoas não binárias, as pessoas queers, entre outros tipos de pessoas, como as trans e por aí vai, acabam se encaixando dentro dessas variações dessa régua. E, finalmente, temos o mais. O que esse símbolozinho de mais significa? Ele significa todas as outras, e confia em mim, são muitas, possibilidades e variações que podem existir entre gênero, sexualidade e por aí vai. E esse maisinho, ele é muito importante. Faz com que a gente reflita que existem muitas, diversas possibilidades de ser e existir enquanto pessoa. E quando a gente está falando de comunidade LGBTQIAPN+, a gente está englobando várias possibilidades de ser completamente diferentes da heterossexualidade ou da heteronormatividade, que acaba se impondo sobre as pessoas, mas que esquece que as variações existem e as possibilidades são muitas. Então, ao contrário de tudo que é heteronormativo e, digamos de maneira geral, impositivo, existe o LGBTQIAPN+. Essas possibilidades são infinitas. Aliás, se você pesquisar aí rapidamente, você vai encontrar variações gigantescas em cada uma dessas letrinhas que a gente falou aqui. O que faz a gente pensar na importância dessa sigla ir se alterando e ir se adequando para que ela possa representar o maior número de pessoas possível. E é por isso que ela é cada vez maior, ou que ela troca de tempos em tempos, porque a representatividade dessas possibilidades é tão importante, gente. Vale lembrar que sem visibilidade é difícil conquistar direitos, é difícil conquistar respeito, é difícil de impedir violências. E quando a gente fala em violência, não são só as violências de alguém pegar uma lâmpada e dar na nossa cara. Nós estamos falando também das violências que podem acontecer de forma médica, de forma política, na esfera educacional, na esfera cultural, na hora de você compreender o que é ou não uma família, dependendo de gênero, sexualidade. Parece que não, mas essas questões são complexas e importantes. Quanto mais visibilidade dermos à maioria das diversas opções de ser e existir que temos, a gente mais faz direitos e igualdade, que é o ideal. Quero aproveitar agora para convidar todos vocês para conhecerem um podcast do qual eu fiz parte e que está pausado por hora, mas uma hora ou outra pode voltar por aí, que é o Pod Save the Queens. Ele está disponível gratuitamente no Spotify e em várias plataformas. Eu vou deixar o link dele aqui nesse vídeo, porque lá nós temos uma série especial que conversa com várias pessoas da sigla o LGBTQIAPN+. Então eu convido todos a conhecerem essa série de episódios que possuem mais de uma hora, conversando com pessoas da sigla, de cada uma das letrinhas, e que falam um pouco sobre as suas realidades, suas dificuldades, a beleza de serem quem são, e nos alertam sobre questões importantes enquanto comunidade. Eu indico mesmo, não é porque eu fiz, vão lá. E aproveito também para convidar vocês para fazerem parte do meu grupo de apoiadores. Basta vocês acessarem o meu Apoia-se, apoia.se/lúdica. Eu vou deixar o link também aqui nesse vídeo. E a partir de R$10 mensais, você me ajuda a continuar produzindo e evoluir a minha maneira de produzir, editar e compartilhar os meus conteúdos. O que vai deixar tudo melhor, primeiro, para vocês e espero que também para mim, né? Bom, Brasil, todos os recadinhos foram dados. Agora falta você curtir, like, comentar e se inscrever nesse canal. E claro, se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, me siga nas outras redes sociais, no @showdalúdica. Lúdica com YKH. Sim, KH. Não faça essa piada, porque a vida já fez. E eu volto em breve com mais um vídeo, hein? Ai,
Galera, me aguarda. Eu venho aí, mas por hora, Lúdica está desconectando completamente. Ai, menina! Beijo, LGBTQIAPN+. Ai, gente, como é que faz isso no plural? Tem um plural pra isso? E vai ter que mudar a sigla.